Bom, vamos lá. O pessoal me pediu para gravar esse vídeo para você sem um roteiro, explicando como é a vida de alguém que tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu, além de ter TDAH, também sou psicólogo e eu descobri o meu déficit de atenção só esse ano. Então, depois já de adulto, depois de casado. Então, eu passei a maior parte da minha vida sem saber que eu tinha esse transtorno e me culpando muito pelas coisas que hoje eu descobri que são explicadas pelo transtorno. E eu também fui uma criança que não parecia ter TDAH. Então, de certa forma, eu não fui pego pelo radar das pessoas que estavam em volta, pelas professoras, pela diretora, pelos colegas e nem pelos meus pais. Então eu vou contar um pouco da minha história para vocês, também contar como que é ter TDAH hoje como adulto e talvez ajudar alguns de vocês que estão aí se perguntando se tem essa doença e o que fazer para lidar com ela. Primeiro eu queria dizer que ter TDAH não me impediu de conquistar várias coisas muito legais na vida. Eu passei numa faculdade federal na minha primeira tentativa. Eu me mudei da minha cidade natal aqui para a capital para estudar nessa faculdade. Eu fiz amigos ao longo da faculdade. Eu abri uma empresa que hoje é a Eureka, né? Com os meus amigos da faculdade. Eu também encontrei a minha esposa, que é o grande amor da minha vida, que está esperando o nosso primeiro filho. Eu tô casado. Então talvez a primeira coisa que eu diria para alguém que está suspeitando de ter TDAH é que isso não é uma sentença, uma condenação. Você não está condenado a ter uma vida ruim por causa disso. Bom, vamos lá. Olhando para trás, eu consigo enxergar que eu já tive milhares de sinais de TDAH quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, e eu simplesmente nunca fiz a conexão. Ninguém nunca me olhou e falou: Henrique, será que você não tem déficit de atenção? Porque quando você imagina uma pessoa que representa assim, o déficit de atenção, o que você pensa? Você vai imaginar uma criança de 8 anos correndo pela sala, não deixando os colegas em paz, interrompendo o professor, tirando notas ruins. E para começar, já desde o início, eu não era essa criança. Pelo contrário, eu sempre fui uma criança que foi conhecida por ser calma. Eu lembro que nos jantares de família, os meus parentes sempre falavam pra minha mãe, pro meu pai assim: nossa, mas como o Henrique é tranquilo, como o Henrique é calmo, né? E na escola eu nunca tive problemas com tirar boas notas. Na verdade, eu era até considerado uma criança inteligente. Eu não brigava com os meus colegas, eu não interrompia os professores nas aulas. E ali pelos anos 90, 2000, que era quando eu estava mais ou menos na escola, ensino médio, ensino fundamental, as pessoas só conseguiam enxergar o TDAH quando você mostrava para elas uma criança agitada, brigona, que interrompia, etc. Por outro lado, eu consigo lembrar hoje de várias coisas que hoje eu entendo que eram do TDAH. Sempre na escola eu tive uma dificuldade muito grande de organização. Eu simplesmente esquecia que tinha um trabalho para ser feito amanhã. Muitas vezes eu perdia coisas na escola, do tipo, deixava o meu casaco na escola, deixava a chave de casa na escola, deixava o telefone na escola. Quando eu tinha um trabalho chato, eu sempre deixava esse trabalho para a última das últimas horas. E eu também tinha uma facilidade muito grande de me viciar em coisas de entretenimento. Então, eu ficava muito viciado em videogame, muito viciado em televisão, muito viciado em alguma coisa que hoje eu sei que também é um traço da pessoa com TDAH. Ela fica entediada muito fácil e ela se vicia muito fácil em coisas que prendem a atenção dela. Eu lembro também que em algumas matérias da escola eu conseguia prestar uma atenção absurda. Aquilo era muito encantador para mim. Mas nas matérias mais chatas, especialmente história, geografia, eu lembro que eu sempre fui uma negação nessas duas matérias. Inclusive no vestibular eu fui mal em história e geografia, porque eu tentava me concentrar na aula e qualquer coisa me distraía. Em 2 minutos eu já estava pensando em outra coisa e me distraindo. Então eu não tinha aquele comportamento clássico de criança com TDAH, de ser agitada, hiperativa, inquieta. Eu descobri que as pessoas me achavam calmo, na verdade, primeiro porque eu era meio tímido, então eu tinha um pouco de vergonha de interagir com as crianças. E outro também porque eu estava sempre viajando na minha própria cabeça. Então eu estava calmo porque eu estava, na verdade, numa viagem muito louca, imaginando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Outra coisa que me fez demorar muito para descobrir o meu TDAH é porque eu achava que as pessoas com TDAH não conseguiam se concentrar em nada. Elas tinham um déficit de atenção, uma dificuldade de se concentrar para tudo. E eu olhava pra mim e pensava: nossa, mas eu consigo me concentrar tranquilo em várias coisas. Especialmente quando eu amava algum assunto, eu conseguia me concentrar perfeitamente. Eu amava matemática, por exemplo, no ensino médio. Eu amava estudar sobre os jogos online lá que eu jogava na época. Eu pensava, se eu tivesse déficit de atenção e hiperatividade, eu não conseguiria me concentrar em nada, mas isso é totalmente mentira. A dificuldade da pessoa com TDAH é se concentrar em coisas que não sejam urgentes,
e que não sejam do interesse dela, sacou? Então, quando tinha um trabalho que tava chegando o último prazo do último prazo, cara, eu sentava na frente daquele computador, escrevia aquilo e eu resolvia aquilo em meia hora. Inclusive, parecia que eu ficava mais inteligente na última hora, né? Mas olha que interessante, na minha escola você tinha que ler um livro por mês para aula de literatura. Eles queriam que você ficasse preparado para o Enem, para o vestibular, e no vestibular aqui da Federal tinha uma lista de livros obrigatória. E eu lembro que eu não consegui ler praticamente nenhum livro. Por quê? Porque, cara, para você conseguir ler o livro em um mês, você vai ter que ler um pouquinho todo dia. Cara, eu nunca conseguia fazer todo dia uma coisa chata para que daqui a 30 dias eu tivesse uma recompensa, sacou? Agora, eu lembro que um desses livros era o livro do José Saramago, que se chamava O Cerco de Lisboa, História do Cerco de Lisboa, algo assim. E eu dei uma chance para esse livro e eu comecei a ler e eu gostei muito do livro. E esse livro foi tipo, eu li em uma semana. Tanto que depois que eu li esse livro, eu comecei a tirar da biblioteca outros livros do José Saramago e eu ficava lendo um atrás do outro, enquanto os livros que eu tinha que ler, que eram obrigatórios, eu não lia nenhum. Só que eu não percebia que isso era um sinal de TDAH. Eu pensava que, pô, todo mundo é assim, né? Se a pessoa não gosta do negócio, ela não vai conseguir fazer uma coisa chata se ela acha chato. Ela vai deixar pra última hora. Só que não, você via seus colegas ali, tipo, pessoas que nem gostavam de estar lendo aquele livro todos os dias, mas a pessoa tava lendo, ela falava assim, não, eu vou 10 minutos por dia sentar e ler, e ela conseguia. Eu achava bizarro isso. Então eu sempre vivi nesses dois extremos. Uma desmotivação e um desinteresse e um tédio absoluto de um lado para coisas que eu achava chatas. Cara, uma motivação absurda, uma empolgação, uma obsessão com coisas que eu achava interessantes. Então eu tinha esses dois extremos, sabe? E eu achava que isso era simplesmente o funcionamento normal das pessoas, e hoje eu sei que não é o funcionamento normal. Isso é porque eu tenho TDAH. E outro problema gigante da minha vida que eu nunca me dava conta de que era TDAH era o problema do esquecimento e de perder objetos. Eu lembro uma vez que minha mãe me mandou fazer umas cópias ali no lugar que fazia cópias na gráfica, e a minha mãe era professora, então eram cópias de umas provas que ela ia entregar no dia seguinte. E eu lembro que eu fiz as cópias, paguei a moça e voltei pra casa sem as cópias. Eu tava sem as folhas, entendeu? Várias vezes eu já fui no mercado e eu tinha que comprar uma coisa. E aí eu ia no mercado, eu comprava todas as outras coisas que eu achava interessantes, e quando eu voltava pra casa eu tinha esquecido daquela coisa que era pra comprar. Todo mundo faz isso de vez em quando, entendeu? Todo mundo esquece uma chave, todo mundo se confunde no mercado de vez em quando, mas parece que eu tinha que fazer muita força pra simplesmente lembrar das coisas e prestar atenção nas coisas quando não era um negócio do meu interesse, sabe? Não é tanto que uma pessoa normal nunca vá se esquecer, mas a pessoa com TDAH, isso é uma característica marcante dela. Tanto que na minha infância e adolescência as pessoas faziam piada. Os meus pais faziam brincadeira com eu ser esquecido, com eu ser desorganizado, com eu estar sempre no mundo da lua, sabe? E na minha cabeça eu só pensava assim, cara, mas por que eu sou assim? Por que é tão fácil para as outras pessoas e tão difícil para mim? E eu sempre achava que era porque eu era preguiçoso, porque eu não tinha disciplina, porque eu não prestava atenção. Sabe aquela coisa que você diz para se torturar? Enfim, gente, aí o tempo foi passando, eu consegui lidar com a faculdade, consegui lidar com a escola, principalmente porque eu gostava de algumas matérias, e no último prazo, como eu era inteligente, eu conseguia absorver a matéria bem rápido no último dia, e passava na prova. Eu abri a Eureka junto com o Júlio e com o Luiz, e eu sempre fui muito empolgado com a Eureka, então eu conseguia ser produtivo, concentrado, trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, porque eu tava muito empolgado. E através desses dois extremos, tipo um extremo tédio com as coisas chatas e uma extrema empolgação com as coisas empolgantes, eu fui construindo uma vida legal, sabe? Eu tô com a empresa, eu conheci minha esposa, eu, sei lá, ganho mais do que as pessoas geralmente ganham na minha idade e tudo mais. Só que aí esse ano, quando eu casei, a minha esposa começou a notar umas coisas e ela pediu para que eu fosse investigar a possibilidade de TDAH. Ela às vezes me pedia para fazer alguma coisa e eu esquecia que ela tinha pedido. Eu tinha uma conta para pagar da nossa casa e eu esquecia de pagar a tal da conta. Ela me falava um negócio às 3 da tarde e às 13h15 eu já tinha esquecido o que ela tinha falado. Ela queria minha atenção e eu ficava muito no celular, nas redes sociais, e não conseguia me desligar daquilo. Teve vezes que eu deixei o fogão ligado, teve vezes que eu deixei a torneira ligada. E aí eu fui lá, marquei uma consulta com a psiquiatra da Eureka Med, dá pra você marcar uma consulta aqui no link da descrição também. E eu jurava que quando ela fosse conversar comigo, ela ia dizer que eu não tinha TDAH, mas que eu tinha traços de TDAH, que o meu negócio era tipo,
sei lá, uma coisa subclínica que a gente fala na psicologia. Quando não tem o diagnóstico, mas você tem tendências para aquilo, sabe? Só que não, ela começou a falar os sinais, ela começou a me fazer perguntas. Henrique, você sente isso? Você tem isso? Você tem isso? E eu comecei a dizer sim para praticamente tudo. Eu acho que a única coisa que eu não disse sim foi para uma pergunta que ela fez que era sobre você interromper muito as pessoas. Porque parece que quem tem TDAH interrompe muito os outros enquanto fala, né? Uma certa impulsividade. E eu não tinha isso. Mas ela começou a falar, pô, perder objetos, esquecer compromissos, ter uma certa inquietação, tá sempre mexendo a mão ou mexendo o pé, dificuldade de manter a atenção em coisas desinteressantes, problema com organização e prazos. E eu comecei a dar check, né? Dizer sim pra tudo. Aí eu recebi o diagnóstico, comecei a tomar medicação, né? E a medicação que ela começou a me passar é a Ritalina. Eles geralmente te dão primeiro a Ritalina e depois vão testando outros remédios na sequência. Eu acho que é porque a Ritalina é o que tem menos... É o padrão, sabe? É a primeira tentativa, porque é o que funciona pra maioria das pessoas. Aí se não funciona a Ritalina, eles tentam os outros, tá? E eu vou ser sincero pra vocês, tá? A Ritalina faz diferença. Fez diferença pra mim, mas não é tão mágico quanto eu imaginava. Tipo assim, agora mesmo, de manhã, né, eu tô gravando esse vídeo e eu tô sob efeito de Ritalina. Eu tomei Ritalina faz 1h30, 2 horas. E eu não tô me sentindo com um poder mágico de concentração. Assim, se você me deixar ficar no celular, mexendo e me distraindo, eu vou ficar com Ritalina, sem Ritalina. Só que o remédio, ele me dá uma capacidade de escolher no que eu vou me concentrar e me concentrar naquilo. Agora eu tô escolhendo gravar esse vídeo e tô me concentrando naquilo, sabe? Mas o que realmente fez mais diferença pra mim, além do remédio, que fez um pouco de diferença, é você ter um sistema de organização pra sua vida. Eu deixei de confiar na minha memória, cara, já faz alguns anos, tá? Então assim, eu não confio na minha memória pra nada. Se a minha esposa falou assim, Henrique, você me lembra de, no fim da tarde hoje, comprar ovo? Eu não vou lembrar, eu vou colocar no meu celular um alarme lá, 4 da tarde, e vou escrever na etiqueta. Comprar ovo. É o único jeito que eu funciono. A pessoa diz assim, não, então semana que vem às 5 da tarde a gente se encontra pra fazer aquela aula. Eu não vou lembrar de nenhum jeito, eu vou colocar na minha agenda e o meu celular vai me avisar 30 minutos antes. Eu cheguei a colocar na minha página inicial do meu computador a minha agenda, para que a primeira coisa que eu faça quando eu abro o navegador é ver a minha agenda. Então eu simplesmente, eu vivo sabendo que eu tenho a tendência de esquecer as coisas, sabe? E eu vivo sabendo também que eu tenho a tendência de me viciar em tecnologia e entretenimento. Eu vivo sabendo que eu tenho essa tendência de me distrair. Então, eu preciso criar um ambiente em volta de mim que tenha um mínimo de distrações. Eu não posso trabalhar com o celular do meu lado, sabe? Se eu tô escrevendo o roteiro de um vídeo, eu não posso estar com a aba do WhatsApp aberta, a aba do Globo Esporte, a aba do Google, a aba do Discord, a aba... Tem que estar só aquilo, entendeu? Tem que ser um foco só. A minha esposa fala, né? Pô, Henrique, mas é muito fácil. Você tem que lembrar que segunda e sexta é o lixo orgânico, terça, quarta e quinta é o seco e sábado tem, às vezes, seco. Aí eu fico assim, eu não vou lembrar de nada. Aí eu pego um post-it, eu colo na geladeira e escrevo segunda e sexta, lixo orgânico. Entendeu? Eu simplesmente não confio mais na minha memória e tá tudo bem. Eu organizo todas as minhas tarefas lá no ClickUp, que é um serviço que a gente usa aí na Eureka, dentro da nossa equipe, e eu uso para minha vida pessoal também. Então todas as minhas tarefas estão num único lugar, desde lavar a louça até, sei lá, comprar um presente para minha esposa, até fazer um relatório da reunião. E outra coisa que para mim faz uma diferença absurda é a rotina. Então eu me tornei uma pessoa bem rígida com relação à rotina, especialmente rotina de sono e rotina matinal. Assim, se tá escuro lá fora, tá escuro na minha casa. Eu não ligo nenhuma luz branca ou forte na minha casa de noite. Tá escuro lá fora, na minha casa tá uma luz amarela, fraquinha, que eu consiga ver as coisas pra gente andar, conversar, mas nenhuma luz forte, porque eu sei que isso prejudica o meu sono e se eu durmo mal, o meu TDAH triplica, dá piora, entendeu? Ficou horrível. De manhã também eu sempre tento fazer exercício físico, a gente tá no treinamento funcional agora, no CrossFit ali perto de casa, porque eu sei que o exercício físico de manhã, ele ajusta o meu relógio biológico, me faz ter energia pro resto do dia, mas de noite você não vai me ver com nenhuma luz forte na minha casa. Eu vou sempre jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, porque eu sei que isso facilita muito o sono. Se eu durmo mal, o meu TDAH duplica de horrível, assim. Se eu durmo bem, cara, às vezes é como se eu nem tivesse TDAH. Então, é assim que eu tenho lidado. Não sei se esse vídeo ficou legal, se ficou com alguma estrutura. Eu só queria dizer pra você que tá suspeitando que tem TDAH, você pode marcar uma consulta com a psiquiatra. Em uma consulta, a minha psiquiatra me diagnosticou e era uma psiquiatra da Eureka Med, então aqui na descrição tem tudo ali. E te dizer que esse negócio dá pra lidar e dá pra viver bem, entendeu?
não é uma sentença, você vai aprender a lidar com você mesmo. Só que você tem que ser humilde, entendeu? Você vai ter que aprender a admitir que você não é perfeito, que você tem um monte de problema, especialmente problemas de atenção. Então assim, a pessoa me diz para memorizar um negócio e eu falo, olha, eu vou anotar aqui. Não, mas você vai lembrar? Não, eu vou anotar. Às vezes eu acho que a gente é muito orgulhoso, não, mas eu consigo, eu posso, eu sou como uma pessoa... Cara, para com isso, você tem essa tendência. Aceita que você vai precisar de agenda, de sistema de tarefas, que você vai precisar ser rígido com seus horários de dormir, seus horários de comer. E é isso aí, entendeu? Humildade. Eu tenho certeza que todos vocês aí que talvez estejam batalhando contra isso vão conseguir viver uma vida muito mais plena e normal, tá? É possível, a gente chega muito longe, mesmo tendo TDAH, mesmo tendo um monte de coisa. Então, vai em frente, busca o seu tratamento que vai dar tudo certo, tá? Não sei se vocês gostaram do vídeo ou não. Qualquer coisa, comentem aí pra eu saber o que vocês acharam. Beijo!